Olá pessoal, Gesley Alves aqui. Vamos para mais um React e esse é um React diferente. Não é sobre palestra, é sobre um documentário. Queria muito dividir com vocês mais sobre documentário, sobre personalidades. Então, para abrir essa porta, eu trouxe uma personalidade muito brasileira e muito controversa também. Uns amam, outros odeiam, uns estudam muito e outros ignoram. Às vezes faz parte de alguns conceitos religiosos não católicos aqui no Brasil, como o catimbó, a jurema e até mesmo o beatismo, mas também às vezes a Umbanda. Então nós vamos falar e ver um documentário bem pequeno sobre o Padre Cícero, tá bom? Vamos assistir junto. Eu estou assistindo pela primeira vez aqui com vocês e vamos tentar debruçar sobre este assunto que eu acho importante, que são essas celebridades religiosas no Brasil. Vamos lá? É do canal Cortes Católico e provavelmente tem o viés católico, né? Com certeza. Não sei se vai trazer toda a verdade, todos os fatos ou a maioria dos fatos sobre Padre Cícero, que deixa ele um pouco controverso, mas vamos assistir juntos. Vou colocar meu fonezinho. Bora lá. Em 24 de março de 1844, na cidade do Crato, no Ceará, nasce Cícero Romão Batista, filho de Joaquim Batista e Joaquina Romana. Cícero cresceu alimentando o desejo de servir a Deus e, quando criança, brincava de ser padre e fazer altares. Aos 12 anos, sua paixão pela religião o levou a ler o livro Filoteia, escrito por São Francisco de Sales, e a fazer um voto de castidade que ele levou a sério durante toda a sua vida. Em 1860, aos 16 anos, Cícero foi estudar em Cajazeiras, na Paraíba, mas se viu obrigado a interromper os estudos após a morte do pai, em 1862, para ajudar sua mãe e duas irmãs solteiras em meio a dificuldades financeiras. Em 1865, aos 21 anos, entrou para o seminário em Fortaleza, graças à ajuda do seu padrinho, e foi ordenado padre em 30 de novembro de 1870. Voltou a Crato para celebrar sua primeira missa e durante um período lecionou latim em um colégio local. Pouco tempo depois, a igreja o escolheu para pastorear a região, que na época era conhecida como Tabuleiro. E assim foi convidado para uma celebração de Natal em 1871, onde conheceu o povoado de Juazeiro e se encantou com o local. Um dia, Padre Cícero vivenciou uma experiência mística em que teve um sonho da última ceia de Jesus com os 12 apóstolos. Nesse sonho, uma multidão de famintos e carentes se aproximou, e Jesus pediu que ele cuidasse daquele povo. Padre Cícero viu isso como um sinal de Deus para residir em Juazeiro e cuidar do povo sofrido daquela região. Então, no dia 11 de abril de 1872, ele voltou para ficar, acompanhado de sua família. Assim, ele começou a evangelizar e moralizar os costumes da região, proibindo a bebedeira, a prostituição e outros comportamentos que eram mal vistos na época. Rapidamente, ele ganhou a simpatia do povo, tornando-se uma grande liderança na comunidade. As pessoas se adequaram ao pastoreio de Padre Cícero, e os anos passaram com muita tranquilidade. Em um período de grande seca, Padre Cícero fez uma promessa ao Sagrado Coração de Jesus de que, se a seca acabasse, ele construiria uma grande igreja em honra a Jesus. Quando a seca acabou e a fartura chegou, as pessoas viram isso como mais um sinal de Deus na vida do padre, que era elogiado pelo bispo e admirado pelos irmãos de sacerdócio por seu comportamento coerente com seu ministério. Em uma sexta-feira de vigília na Quaresma, um acontecimento transformou para sempre a história do Padre Cícero. Ao amanhecer, após a vigília, ele distribuía a comunhão às pessoas presentes. Ao dar a comunhão a Beata Maria de Araújo, ela entrou em êxtase, perdendo o contato com o mundo físico. O padre não percebeu e continuou a distribuir a comunhão a outras pessoas. Foi somente quando alguém próximo a Maria Araújo notou que ela estava fora do normal que o padre se aproximou dela.
Ao abrirem a boca da beata, viram que estava na sua língua a hóstia ensanguentada. A notícia se espalhou rapidamente, um milagre acabara de acontecer. A hóstia se transformou em sangue na boca de Maria Araújo. Padre Cícero, muito prudente, não deu atenção a comentários e preferiu se calar, pois sabia que para ser considerado um milagre, precisava do reconhecimento da Igreja. Entretanto, o fenômeno se repetiu em cada missa. A cada vez, a hóstia se transformava em sangue na boca daquela mulher. Ao ser informado dos fatos, o padre Monteiro, reitor do seminário do Crato na época, fez uma romaria que reuniu cerca de 3.000 pessoas na igreja de Nossa Senhora das Dores, onde presidiu a celebração. Durante a homilia, fazendo um sermão bem exaltado, ele pegou um dos panos que o padre Cícero usava para limpar a boca de Maria Araújo e para guardar as hóstias manchadas de sangue. Ele mostrou aquele pano ao povo e começou a dizer que era o sangue de Jesus Cristo. Mesmo contrariado, pois há muito tempo já se preparava para levar os relatos aos seus superiores, Padre Cícero ficou calado, pois sabia que aquele não era o momento adequado. Entretanto, a imprensa se encarregou de noticiar o fato, e o bispo, descontente, acabou sabendo por meio de um jornal. A partir daí, começou o calvário de Padre Cícero. O bispo, Dom Joaquim, claro, não acreditou no fato, mas acabou criando uma comissão para estudá-lo. Ele escolheu 2 sacerdotes, Padre Antônio e Padre Clicério, de vida irrepreensível, estudados, com boa formação teológica, e os enviou para Juazeiro, a fim de averiguar o que estava acontecendo. Os padres fizeram primeiro um retiro espiritual, pedindo a iluminação do Espírito Santo, antes de ir ao local. Padre Cícero teve o cuidado de convidar também médicos e outras pessoas da região para testemunhar o fato e lavraram uma ata. Então, esses padres, o médico e tantas outras pessoas presenciaram várias e várias vezes Maria de Araújo comungando. Primeiramente, os padres examinavam cuidadosamente a boca da beata, pedindo que ela gargarejasse e cuspisse a água, verificando se havia algum resquício de sangue. Em seguida, examinavam a boca dela para verificar se havia alguma ferida, mas não encontravam nenhuma. Logo depois de receber a comunhão, a hóstia ensanguentada aparecia em sua boca, o que deixava os padres perplexos. Eles fizeram uma investigação minuciosa e levaram sua conclusão ao bispo, mas o bispo não aceitou o resultado. Historiadores relatam que o sexismo na época era tão grande que um padre chegou a questionar se Jesus deixaria a França para fazer milagres no sertão do Ceará. Por isso, Dom Joaquim não aceitou a primeira comissão e escolheu outra, com o objetivo de desmistificar os fatos. Infelizmente, a segunda comissão recorreu a práticas fora do aceitável com a Beata Maria de Araújo. O padre tirou o véu dela e a obrigou a ficar com a boca aberta por alguns minutos enquanto ele colocava a hóstia. No entanto, nada aconteceu naquele dia, e a beata que relatava falar com Jesus e com Nossa Senhora, alegou que o padre da comissão não estava em estado de graça. Isso foi considerado uma ofensa para o sacerdote, que sentiu-se desrespeitado diante de todos. O fato é que o milagre já havia acontecido diversas vezes, mas naquele dia, nada aconteceu. A segunda comissão voltou para Fortaleza com um parecer diferente, afirmando que tudo não passava de mentira. A partir daí, começou o maior de todos os calvários do padre Cícero, que foi suspenso de sua ordem e proibido de celebrar qualquer ato religioso. Além disso, as pessoas que buscassem batizar seus filhos com o nome de Cícero ou Cícera não receberiam o sacramento do batismo. O sacerdote sofreu muito, mas nunca se levantou contra a igreja. Ele foi exilado e obrigado a deixar Juazeiro e sua mãe, mudando-se para Salgueiro, em Pernambuco. Mas a perseguição continuou e surgiu acusações de comunicação com Antônio Conselheiro em Canudos e uma suposta tentativa de preparar uma guerra civil. O padre que o acolheu chegou a enviar uma carta para o bispo negando as acusações.
Padre Cícero, com a ajuda de amigos, foi até Roma para se reconciliar com a Igreja e pedir permissão para exercer seu ministério novamente. Depois de muito tempo em Roma, o Papa Leão XIII permitiu que Padre Cícero tivesse seu ministério restituído e voltasse a celebrar missas. Ao retornar ao Brasil, Dom Joaquim, que continuava bispo da região, proibiu o Padre Cícero de celebrar em Juazeiro. No entanto, o sacerdote continuou a celebrar em outras capelas de povoados próximos, e a multidão seguia em procissão para acompanhar as celebrações. Entretanto, as calúnias e difamações não cessaram e acabaram chegando aos ouvidos do bispo. Como resultado, Padre Cícero foi suspenso da ordem pela segunda vez. Em determinado momento, o bispo o obrigou a subir em um palanque para negar os fatos de Juazeiro diante de todos. O padre, com o coração pesado, leu o texto preparado previamente para ele e negou tudo o que havia acontecido. Mas, apesar de sua negação pública, ele sabia que não podia negar a verdade em seu coração. A multidão começou a protestar contra a injustiça e maldade do acontecimento, mas o padre optou por obedecer. Em um dia posterior, alguém perguntou a ele sobre os milagres de Juazeiro, e ele respondeu que não poderia negar o que tinha visto e vivido, mas que, se a Igreja havia condenado, ele também condenava. De fato, o Vaticano acabou condenando tudo e enviou punições tanto para o Padre Cícero quanto para a Beata. O bispo, por sua vez, escreveu várias cartas pastorais que foram enviadas para toda a arquidiocese, manchando a reputação do padre. Padre Cícero ficou famoso pelos milagres realizados em Juazeiro e muitos fiéis foram morar lá. Mas a chegada de Floro Bartolomeu da Costa, um médico da Bahia, tinha esse mesmo interesse religioso, mas muito inteligente e estudado, ele criou uma relação de influência com Padre Cícero e batalhou pela independência de Juazeiro, mas também causou muitos problemas com as autoridades locais. Isso acabou levando as pessoas a culparem Padre Cícero pelos conflitos, uma vez que em 22 de junho de 1911, o padre tinha se tornado o prefeito do município recém-formado. Deixamos claro que não vamos entrar em detalhes da vida política de Padre Cícero, pois deixaremos para um outro vídeo. Então, se você gosta desse conteúdo, já curte e se inscreve no nosso canal. Em meio às batalhas, Floro Bartolomeu mandou chamar Lampião a Juazeiro em nome de Padre Cícero. Lampião, que era devoto do padre, recebeu a carta e foi até lá. Quando Padre Cícero soube da carta, a presença de Lampião e dos seus homens já estavam na cidade, o padre foi até ele e pediu que não levantasse armas ali e deu a ele um rosário de presente, pedindo que Lampião se convertesse. Padre Cícero morreu em 20 de julho de 1934, atraindo milhares de pessoas em prantos para o seu sepultamento. Em 15 de setembro de 2008 foi realizada a elevação do Santuário de Nossa Senhora da Dores de Juazeiro, construída por Padre Cícero, à condição de basílica menor, pelo Papa Bento XVI. O que já indicava que a Santa Sé estava voltando a analisar o caso do padre. No dia 20 de agosto de 2022, Vaticano autoriza a abertura de processo de beatificação do Padre Cícero. O anúncio foi realizado pelo bispo Dom Magnus Henrique. Abre aspas. Queridos filhos e filhas da Diocese do Crato, romeiros de todo o Brasil. É com grande alegria que vos comunico nesta manhã histórica que recebemos oficialmente da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, uma carta do Dicastério das Causas dos Santos, datada do dia 24 de junho de 2022. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista que, a partir de agora, receberá o título de servo de Deus. Fecha aspas, disse o bispo. Vamos lá, tem a parte 2 aqui, vamos para a parte 2, mas sinceramente aqui, indico esse vídeo aqui, Os Mistérios do Padre Cícero, de Eduardo Bueno.
E eu acho que é muito mais fiel aos fatos como realmente foram. Em 1889, acontecia o milagre que mudava a história do Padre Cícero, da Beata Maria de Araújo e do pequeno vilarejo de Juazeiro. Após a avaliação de duas comissões enviadas pelo bispo Dom Joaquim Vieira, o processo foi negado pelo Vaticano, que decidiu suspender a ordem do Padre Cícero e proibi-lo de celebrar qualquer ato religioso. Ele chegou a dizer que a igreja que o perseguia no futuro iria tomar sua defesa. O fato é que o povo acreditava plenamente no milagre e não parava de fazer romarias para Juazeiro. O pequeno povoado crescia de forma incrível, pois muitas pessoas decidiam morar lá para ficar perto do Padre Cícero. Padre Cícero sentia-se responsável por cuidar, educar, alimentar e ensinar o caminho de Deus àquele povo, até porque acreditava que essa era a missão que Jesus lhe confiou naquele dia em que sonhou com Cristo e os apóstolos. No entanto, a chegada do médico baiano Floro Bartolomeu da Costa em 1908 não tinha esse mesmo intuito. Sendo um homem muito prático, sua intenção em Juazeiro era explorar as minas de cobre. Chegando lá, descobriu que grande parte das terras ricas em minério estavam sob a posse do padre, que as recebia em doação ou como pagamento de promessas. Floro, muito inteligente e influenciador, notou a oportunidade de se aproximar do Padre Cícero e conquistar seus objetivos, e assim o fez. Ele percebeu que o povoado já tinha um tamanho considerável e já poderia se tornar uma cidade, tendo aí a oportunidade de atuar na política, avançando sua influência sobre o Padre Cícero e sobre o povo. Trabalhando noite e dia, com muito afinco, em 1911, ele foi o principal responsável pela campanha de emancipação de Juazeiro, unido a outras pessoas que tinham o mesmo interesse, destacando principalmente a figura do Padre Alencar Peixoto, e sua influência sobre o Padre Cícero só crescia. Alcançada a emancipação política, tanto Floro quanto o Padre Peixoto, que possuíram papéis fundamentais nesse feito, desejavam ser o prefeito, criando assim uma grande tensão e o surgimento de dois grupos que dividiam a cidade. Percebendo que aquilo ia gerar confusão, em 22 de junho de 1911, Padre Cícero foi nomeado prefeito do novo município, tentando evitar qualquer conflito e buscando ajudar o povo segundo os mandamentos de Deus. O Padre Peixoto se revoltou com a decisão do Padre Cícero e se tornou inimigo de Juazeiro e do padre, chegando até a escrever livros falando mal do lugar, de Floro e do padre. Com isso, Floro ganhou ainda mais prestígio e aumentou sua influência sobre o povo, sendo praticamente o braço direito do Padre Cícero, chegando a construir juntos ferrovias, açudes, escolas e melhorando as condições de trabalho. Contudo, desejando ainda mais poder, Floro chegou a escrever cartas para diversos líderes políticos, incluindo governadores, com a assinatura falsa de Padre Cícero, o que gerou muita confusão e desconfiança dos demais políticos para com o padre. A inveja também crescia no meio deles, pois Padre Cícero conseguia fazer a cidade avançar com muita facilidade mesmo com poucos recursos. A inveja, juntamente com toda a confusão que Floro gerava com suas cartas, fez os políticos começarem uma trama contra Juazeiro e o padre. Em 1914, o governador Franco Rabelo, inspirado no que aconteceu em Canudos, ordenou que o exército invadisse Juazeiro e destruísse a cidade, com ordens claras de matar Padre Cícero. A notícia logo se espalhou e o povo nordestino em peso foi a Juazeiro defender Padre Cícero. Querendo evitar mortes, o padre pediu que o povo rezasse e confiasse no rosário de Nossa Senhora, mas o povo sabia que era necessário uma ação maior por parte deles, já que Franco Rabelo tinha mandado o exército com a melhor artilharia brasileira da época. Floro Bartolomeu mandou chamar Lampião a Juazeiro em nome de Padre Cícero. Lampião, que era devoto do padre, ao receber a carta de imediato foi até lá.
Quando Padre Cícero soube da carta, Lampião e os seus homens já estavam na cidade. O padre foi até ele e pediu que não levantassem armas ali e deu a ele um rosário de presente, pedindo que Lampião se convertesse. A resistência, convocada e liderada por Floro, reuniu fiéis, camponeses e cangaceiros. Fizeram uma enorme vala no entorno da cidade que impossibilitou a entrada do exército. O valado do Juazeiro tinha cerca de 7 metros de largura, 3 metros de profundidade e 14 quilômetros. Isso tornou a cidade inatingível. Dentro dele, estavam homens armados com espingardas, machados, foices e instrumentos rudimentares. Ou seja, uma trincheira, né? Já só vê essa estratégia na Primeira Guerra Mundial. Enquanto as mulheres ficavam em suas casas ou na igreja rezando o rosário. Sem morrer ninguém, ou sequer lutar, as tropas foram derrotadas. Dom Joaquim ficou sabendo do ocorrido, possivelmente de forma equivocada. Ele escreveu uma carta para o anúncio apostólico, que encaminhou para o Vaticano. Essa carta dizia que Padre Cícero tinha se tornado um político, que estava ficando rico, que promovia guerras matando pessoas e que liderava uma comunidade de fanáticos. O Vaticano, tomando conhecimento disso, enviou um decreto de excomunhão destinado ao Padre Cícero. Dom Quintino, o bispo do Crato na época, recebeu o decreto de excomunhão do Padre Cícero, que era seu amigo e sabia de tudo o que estava acontecendo, pegou o decreto e o engavetou por quase um ano. Padre Cícero nem chegou a tomar conhecimento desse decreto que estava arquivado com Dom Quintino, que, após esse período, decidiu enviar uma carta de esclarecimento ao Vaticano, dizendo que tudo não passou de um equívoco e que o padre era um homem fiel aos mandamentos do Senhor. Após a vitória do povo juazeirense, Floro teve sua posição de defensor e representante da região de forma incontestável, sendo eleito deputado federal. Começou a levar para Juazeiro muitas coisas que eram desaprovadas pelo padre, como baile de carnaval, jogos de azar, entre outras coisas. Quando o padre ia falar com ele, dizendo que aquilo estava errado, Floro se irritava, chegando a dizer a seguinte frase: "Velho caduco, cuide dos seus romeiros idiotas, que dos negócios cuido eu. Padre e merda pra mim é a mesma coisa." Padre Cícero, que não promovia o ódio, se recolhia, triste, em silêncio e oração, recomendando-se a Nossa Senhora das Dores. Em 20 de julho de 1934, morre Padre Cícero Romão Batista, sem a restituição da sua ordem, porém atraindo milhares de pessoas em prantos para o seu sepultamento. No dia 24 de junho de 2022, o Vaticano autoriza a abertura de processo de beatificação do Padre Cícero. O anúncio foi realizado pelo bispo Dom Magnus Henrique no dia 20 de agosto de 2022. Em 1880. Bom, tem muitos furos, né, nesse documentário. Claro que não está completo, são duas partes ali, mas eles puxam muita sardinha pro Padre Cícero. É muita brasa, né, pra sardinha do Padre Cícero. Eu não creio que ele foi um santo dessa forma, tá? Tem muita coisa ali que foi escondido. Aconselho a assistir o especial do Eduardo Bueno sobre o Padre Cícero, mas de fato, gente, a gente busca a perfeição nas pessoas, principalmente pela essa mentalidade católica de santificar as pessoas, e a gente pensa que aquela pessoa foi perfeita a vida inteira. Só que não, né? A gente sabe que muitas pessoas que querem transmitir isso, na verdade só quer esconder alguma coisa de muito cruel que ela faz ali. A gente pode ver a história do último lama, do último Dalai Lama, né? Que é uma história cruel. Ele é um homem cruel, mas ele é pintado como um homem santificado. A história até também do Gandhi. Gandhi também tem os seus erros ali. Ele tem uma história importante com a Índia, com a independência da Índia, mas ele também tem uma raiz, algo ali muito cruel que ele faz, que pode ser da cultura dele, pode não ser, não é essa leitura que eu estou querendo trazer aqui, mas o Padre Cícero, ele é santificado, mas antes disso ele já era beatificado.
Ele já era bento. As pessoas já criam que ele fazia milagre. Então isso traz um poder político, principalmente naquela época. Você viu as datas? É muito antes da abolição da escravatura. E ele vai morrer um pouco antes do governo Getúlio Vargas. Então, assim, ele viu toda a mudança que o Brasil teve política. Ele caminhou com grandes personalidades, principalmente o Lampião. Então, dizer que não era político é uma bobeira. Toda a história do padre Cícero é política. Mas a crítica aqui não é nem padre Cícero, que é uma figura que eu gosto e estou estudando muito, porque eu quero entender um pouco mais sobre o padre Cícero. Mas como a gente vai trazer isso para a Umbanda? Vamos lá, nós não cultuamos o padre Cícero na Umbanda, até porque a Umbanda não cultua santos, né? A gente não faz esse tipo de culto, mas nós reverenciamos muitas entidades e santos, né? No nosso altar. Nós temos essas figuras, mas a gente não explica muito bem o porquê que aquela entidade, que aquele santo está ali representando algum contexto histórico, né? Mas eu me pergunto assim, por que não o padre Cícero? Por que não essa figura brasileira que é tão beatificada, tão santificada no Ceará, no Nordeste, e não se propaga para o resto do Brasil, ou não se propaga na Umbanda, que é uma religião que agora que está questionando a presença dos santos católicos. Eu me pergunto, será que realmente ele foi uma figura política mais do que religiosa? E somente lá no Ceará, visto que aquele povo teve, durante toda a história do Brasil, restrições de informação, de ensino. Agora que nós estamos vendo que eles estão rompendo um pouco mais essa questão de formação acadêmica. Então sempre foi um povo muito judiado. Será que é por causa que lá foi o primeiro lugar que aboliu a escravidão no Brasil e por isso o resto do Brasil criou ódio do nordestino, do cearense? Será que o padre Cícero ele representava uma revolta contra os militares, contra essa implementação da federação, visto todas as revoltas que tiveram no Brasil depois da queda da monarquia, e a maioria naquele período não concordava com isso, por isso que é lido como um golpe militar contra a monarquia? Será que o padre Cícero ele não se torna um santo imponente porque ele é brasileiro e não de outro local, não europeu, não da Idade Média, que é tão encantada para nós? Porque a Nossa Senhora Aparecida, ela foi santificada muito rapidamente e ela nem sequer caminhou entre a gente. Ela caminhou em outros locais, mas a sua história é tão nebulosa quanto os milagres e tudo aquilo que ela faz. Claro que é uma santa muito devotada no Brasil, mas o padre Cícero caminhou entre a gente, é um santo brasileiro. A gente vai levar o prisma para o lado católico. Ele deveria ser mais. Então, assim, a minha pergunta é, por que não padre Cícero? Por que não essa pessoa que lutou pela libertação de muitas pessoas no Ceará? Não só africanos que estavam ali escravizados, não só os próprios nordestinos. Ele se envolveu em várias guerrilhas. Ele tentou defender muitas vezes o pobre, o oprimido. Claro que ele teve os seus erros, como todos nós tivemos, mas ele, pelo menos na minha visão, ele estava tentando. Aí eu me pergunto, por que não essa pessoa ela é lembrada nas Umbandas? Tira a parte católica, do nosso ódio contra a Igreja Católica. Vamos tirar isso, vamos olhar para a personalidade dele. Ele estava jogando o jogo da época, que era ser padre, que era ser católico. Então, por que não nós não lembramos com carinho dessa pessoa em nossos terreiros? É uma coisa que eu trago muito, eu ando refletindo muito sobre isso. E essa nova onda, né, de Umbanda está trazendo uma Umbanda que umas pessoas que assim, vamos rever as coisas, tá? Vamos rever, vamos tirar. Não gosto dessa coisa de tirar. Vamos tirar o Santo Católico, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. Tá, a Umbanda já está nua. A Umbanda já está nua. Por que não usar desses símbolos e trazer mais símbolos para educarmos o umbandista, para educarmos o macumbeiro? Por que não usar daquele altar, igual tem o meu altar dos santos aqui? Cada santo daquele traz uma parte da história do Brasil. Por que não pegar essa entidade que foi o padre Cícero, legítima brasileira, e contar a história do Ceará?
contar a história abolicionista que ocorreu no Ceará, contar sobre a guerrilha que era de Lampião e Maria Bonita. Nós não sabemos essas coisas, nós não nos interessamos nessas coisas. Será porque não é um orixá? Será que é porque não é cósmico? Será que porque não é hypado na internet? Devemos parar, porque nós estamos soterrando muito da nossa história. Nós estamos ignorando coisa que poderia estar nos edificando justamente por mero ódio, mera ignorância. Eu falo, o padre Cícero, ele foi uma personalidade importantíssima para a história do Brasil e ainda é, principalmente para o cearense, mas nós não podemos negligenciar os seus erros, mas devemos olhar para a sua história e aprender com ela. Tudo é política, você viu? Ele formou prefeitos, vereadores, ele formou deputados federais e levaram para lá a sua ideologia católica, reprimindo o carnaval, reprimindo tudo aquilo que eles não concordavam que era a lei do Senhor. Se isso não é política, é religião, mas as duas coisas estão conectadas. Quanto é que o povo do axé, o povo do saravá, o povo do branco vai levantar para entender que existe política dentro dos terreiros e essa política ela tem que ser externizada e nós temos que levantar os nossos semelhantes para termos representantes lá. Ou a gente vai ficar discutindo isso até quando e não vamos deixar eles tomar todas as bancadas para si e fazer o que quiser com os nossos terreiros. E quando nossos terreiros sofrerem, todo mundo vai abafar. Porque ninguém quer saber sobre dor de macumbeiro, ninguém quer saber sobre depredamento de terreiros. Temos espertos, tudo é política. Até mais.